também está presente aqui, eu quero debater contigo. Acompanha comigo aí na tela. Vou diminuir um pouquinho o nível do zoom. Assim como nós encontramos a opção compartilhar com, mais abaixo existe uma opção chamada propriedades. Propriedades, que tu pode visualizar as propriedades de configurações dessa pasta. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos visualizar as propriedades de configuração dessa pasta. Quando eu cliquei com o botão direito do mouse sobre essa pasta, no menu que se abre, eu vou escolher propriedades. Fiz isso agora. Quando eu escolho propriedades, ele exibe esta caixa de diálogo chamada propriedades da pasta. Observa lá comigo, então, apareceu de fato a caixa de diálogo mostrando as propriedades de alunos, quer dizer, as propriedades da pasta alunos. Nessas propriedades eu também tenho opções que me mostram aqui compartilhamento e opções que me mostram segurança. Se eu escolher a opção compartilhamento, que é o que nós estamos discutindo agora, eu também vou poder definir aqui quais são os elementos para compartilhamento e até compartilhamento avançado. Se eu clicar, por exemplo, na opção compartilhar, então ele exibe a caixa de diálogo, permitindo o usuário definir com quem ele deseja compartilhar essa pasta. Olha lá, escolha as pessoas com as quais irá compartilhar, que é a mesma história que nós explicamos antes, de compartilhar com pessoas específicas. Então, eu poderia ter escolhido clicar com o botão direito do mouse, compartilhar com, e aí escolher pessoas específicas, ou clicar com o botão direito do mouse e escolher propriedades. Porque quando eu escolho propriedades, eu posso então definir dentro lá das propriedades uma área chamada compartilhar. Olha lá, ó, de novo. Cliquei com o botão direito e escolhi propriedade, certo? Aqui existe uma guia chamada compartilhamento. E eu posso então definir compartilhar com pessoas específicas. Perfeito. Outro item, eu poderia ter escolhido segurança. E aqui é interessante porque quando a gente clica na guia segurança das propriedades da pasta, tu pode definir quais são as permissões que tu deseja aplicar para essa pasta. O que significa permissões? Primeiro, eu compartilhei essa minha pasta, por exemplo, com determinados usuários. Mas agora eu quero alterar ou editar as permissões de acesso a essa pasta. Posso fazer isso. Em que itens eu posso realizar? Acompanha comigo. O usuário pode alterar várias configurações de permissões. Ele pode definir controle total, permitir ou negar. De repente eu vou lá e vou definir que eu estou permitindo que os outros usuários que têm acesso a essa pasta possam ter controle total. Então eu boto permitir. Mas de repente eu não quero permitir controle total, então eu posso negar. Aí aqui tem a opção modificar. Vou permitir ou negar. Aí eu vou indicando se eu quero permitir ou negar, modificar essa pasta. Se eu vou permitir ler e executar, posso permitir ou negar. Leitura, se eu vou permitir de repente a leitura ou vou negar. Gravar na pasta, será que eu vou permitir ou negar? O importante é isso. O usuário pode então clicar no botão direito do mouse, escolher propriedades e alterar as propriedades de segurança. Nessas propriedades de segurança, eu vou indicando se eu vou permitir ou não, isto é, permitir ou negar determinados elementos de acesso a essa pasta. Então eu quero permitir, por exemplo, somente a leitura. Se eu quero permitir somente a leitura para aqueles usuários, então eu vou marcar permitir leitura e todo o resto eu vou colocar negar. Por que todo o resto eu vou colocar negar? Porque eu quero permitir somente a leitura. Então percebe que eu posso ainda compartilhar e alterar ou editar as permissões, indicando o que os outros usuários vão poder realizar nessa pasta. Como eu disse, quero permitir que os outros usuários façam somente a leitura. Bem, então eu venho aqui, peço para editar e marco permitir leitura. E o resto eu coloco negar, porque eu vou permitir somente a leitura. É isso. Isso que é interessante quando a gente fala sobre as propriedades da pasta.